Fala pessoal, Rodrigo Queiroz aqui da Academia do Sol e vamos dar início a mais uma aula semanal que a gente dá aqui no nosso YouTube, tá? Para quem não viu as outras aulas, deve estar disponível aqui a aula 1, 2 e 3, tá? Então toda quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente libera mais uma aula completa sobre um assunto específico sobre energia solar, tá? E o assunto desse vídeo é as maneiras de você entrar no setor de energia solar, as formas de você atuar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, qual é a característica de cada função, tá? Para ver qual que você acha mais interessante atuar. Então, os recadinhos antes de começar a aula, eu peço aí por gentileza, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Essa aula aqui é totalmente gratuita, então esse aí é o mínimo que você pode fazer, eu acho, tá? Então vamos lá. Para quem também não se inscreveu, não reservou sua vaga, né, não recebeu o material complementar, né? Então, todo início de aula a gente envia um material complementar, tá? Nesse caso, eu estou enviando alguns PDFs e também o slide para você fazer a anotação, tá? Toda aula eu mando um slide que você consegue fazer anotações do lado para você estar estudando mesmo, tá? Porque essa aula é uma aula bem completa. Então, você tem que lembrar tudo aí que é dado nela e às vezes a gente tira essa aula do ar, tá? Outro recadinho que eu quero deixar é para você que ainda não conhece a Academia do Sol, nossas matérias semanais no blog, toda terça e quinta, 10 horas da manhã, tem uma matéria completa lá no nosso blog, então tem bastante coisa boa. Quem faz essas matérias é o Augusto, ele tem muita didática na hora de ensinar da forma escrita, então confere lá, tem bastante assunto bom, tá? Então é o seguinte, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula, tá? Como eu falei anteriormente, a aula é como entrar para o mercado de energia solar. Então, aproveite se você tiver alguma dúvida, tá? Para me mandar, a gente vai estar respondendo. Deixa aqui no comentário aqui embaixo, aqui do lado. Não sei como está hoje o YouTube, tá? Uma coisa que eu tenho recebido bastante é sobre o curso da Academia do Sol, né? Então, galera, o curso está com as vagas fechadas, tá? Nossa turma está encerrada. A gente deve abrir em outubro. Só que, cara, esquece isso. Esquece a aula, pagar. Cara, foca nesse conteúdo gratuito, que tem muita coisa boa aqui. Toda semana tem coisa nova. Então, assim, foca nesse conteúdo gratuito que você vai aprender bastante. Essa semana mesmo a gente já soltou um e-book de ferramentas fotovoltaicas, tá? Então, o kit iniciante, intermediário e avançado, com todos os equipamentos, todos os preços, o que cada um faz. Então, se você também não baixou esse e-book, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Não perca, porque é um conteúdo a mais gratuito para você, tá? Quando abrir as vagas do curso, você vai ser avisado, pode ter certeza disso, tá? Mas foca agora em aprender e aprender com quem sabe, porque não é à toa que só no passado a gente faturou mais de 2 milhões de reais com a energia solar, tá? Instalando e dimensionando sistemas. Então, assim, a gente sabe o que está fazendo, aprende com quem já está no mercado há mais tempo, tá? Eu aqui tem mais várias outras pessoas, tem engenheiros, tem pessoa do administrativo, financeiro. Então, assim, é uma empresa bem completa que cada um vai estar dando a aula específica da sua área. Então, a gente já teve aula com o Gabriel, que ele é da parte de engenharia, então ele sabe muito sobre todo o funcionamento, toda a parte de instalação, todo o funcionamento do sistema. Tivemos também a parte do Vitor, que ele também projeta sistemas, faz essa parte de cálculos, de tarifa e tudo mais. Então ele sabe muito sobre geração distribuída, ele deu uma aula bem completa. Então, assim, aprende com quem sabe, devora nossas aulas online e gratuitas, tá? Então, sem mais delongas, vamos aí dar início. Vou botar aqui o slide na sua tela para a gente começar. Então, como eu falei, como entrar para o mercado de energia solar, tá? Então, o primeiro slide que eu queria comentar é uma frase que eu gosto muito, que é talento versus esforço igual habilidade. E habilidade versus esforço é igual êxito. Então, no livro Garra, tá? Ele fala muito sobre isso, que você desenvolver essas habilidades por meio do esforço e do talento natural, lógico. Tem gente que tem mais paixão por vendas, tem gente que tem mais paixão por engenharia, matemática, né? Então, assim, a frase que eu coloquei para complementar é: cada um possui uma afinidade com uma determinada área. Não escolha algo somente por dinheiro, porque você vai ser infeliz na sua jornada, né? Então, enjoy the journey
em português significa aproveite a jornada, aproveite a caminhada, porque vai ter horas difíceis sim, e quando você gosta de um determinado assunto ou de uma determinada área, vai ficar mais fácil para você conseguir passar por essas dificuldades, tá? Então essa frase eu gosto muito, até porque ninguém nasce com uma habilidade de criança, você vai desenvolvendo isso ao longo da sua vida, mas você tem afinidades por certas áreas. Então seja muito bom naquilo que você faz, tá? Foco em uma área, lógico, você tem que aprender tudo para começar a atuar no setor de energia solar, tá bom? Então vamos lá. As 4 grandes áreas de energia solar, tá? Lógico que tem muito mais coisa ali, muito mais funções que tem como fazer na área de energia solar, só que são 4 grandes grupos, né? Então, passando aqui, temos o vendedor, o instalador, o projetista e o empresário. Eu vou destrinchar cada uma, qual é o nível de dificuldade, qual é o custo que tem para entrar nessa determinada área, tá? E também a responsabilidade um pouco mais a fundo, mas vamos lá. O vendedor, né, quais são os pontos-chave, o que ele faz normalmente, tá? Então ele sabe dimensionar o sistema, eu acho que quase todo mundo aqui sabe dimensionar o sistema, esse aqui é um conhecimento básico, tá? Porque às vezes ele precisa fazer uma conta rápida na casa do cliente, quando ele está fazendo uma visita, então ele tem que ter uma noção desse dimensionamento do cliente, tá? Ele conhece muito sobre o funcionamento do sistema, isso é primordial para o vendedor. Ele conhece muito sobre isso porque ele tem que falar com propriedade e não pode ser indagado e não saber responder essa indagação. Lógico que ninguém sabe tudo, mas você tem que saber a maioria das coisas, tá? Então, o vendedor é aquele que vai saber tudo sobre o sistema de cabo a rabo, ainda mais aquelas perguntas mais comerciais, né, que a maioria das pessoas fazem, ele tem que estar com isso aí na ponta da língua, tá? Eles também conhecem os equipamentos e também sabem os prazos da concessionária, tá? Então a pessoa pergunta quanto tempo que vocês me entregam o sistema, então ele tem que saber cada pontinho ali para responder o cliente e o cliente sair satisfeito nessa visita, nessa venda comercial, tá bom? Então ele busca por novos clientes, tá bom? E gerencia essas negociações. Eu vou entrar isso aqui um pouquinho mais a fundo daqui a pouco. Instalador. Então ele sabe instalar, lógico, né? Ele tem o conhecimento sobre as ferramentas, igual eu falei, tem um e-book aqui que a gente disponibilizou sobre as ferramentas e tudo mais. Ele sabe para que cada uma usa, sabe como usar, então ele tem esse jeito manual, né, com as coisas. Então ele também pode ou não possuir as ferramentas de instalação, isso aí eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Ele sabe avaliar o local, então o instalador ele sabe das dificuldades que tem para subir o módulo fotovoltaico, se vai ter alguma coisa na estrutura. Lógico que ele não vai ser quem vai dar o aval para instalar, mas ele sabe mais ou menos se dá ou não, ele faz uma vistoria técnica ali por cima, tá? Antes de dar qualquer laudo de um engenheiro, ele sabe mais ou menos, sabe falar se está bom ou não aquela estrutura, tá? E também ele tem um jeito para arrumar soluções, tá? Então ele tem um cuidado ali para andar em cima do telhado, para não quebrar telha ou para não amassar o telhado de zinco e por aí vai. São essas coisinhas que o instalador tem que ter, esse feeling, né, que ele tem que ter. O projetista, então ele domina o dimensionamento do sistema, não só a parte de potência, mas também toda essa parte de disposição dos módulos, sombra. Então ele entra um pouquinho mais a fundo, é uma área também um pouquinho mais técnica, mas não é tanto de campo assim, tá? Ele tem um conhecimento no AutoCAD e ferramentas como o PVSys para dimensionar a perda do sistema, fazer projeções de sombra, tá bom? E noção também do cálculo de estruturas, tá bom? O empresário, conhecimento de todas as áreas, tá? Ele tem que ter esse know-how, esse conhecimento de cada ponto. Lógico que não tão profundo, ele não vai ser melhor em cada um, mas ele vai saber sim um pouquinho, dar um pitaco em cada área. E também saber sobre gestão, e principalmente gestão de pessoas. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais à frente, tá? Pode ficar tranquilo. Vou passar aqui. Então, o que todos precisam? Deixa aí no comentário o que você acha que todos esses em comum precisam para começar a atuar na área de energia solar. Vou esperar aqui, tomar meu cafezinho aqui, que eu também sou de Deus. Estou esperando a sua resposta mesmo, tá? E o seu like, por favor.
Então, eu espero que você tenha colocado a resposta, que realmente é uma aula, eu quero que você interaja comigo, eu estou passando todo o meu conhecimento, então vamos lá. Então, vocês precisam conhecimento e esforço. Essas são duas coisas primordiais, cara. Não vem achando que você vai ser aquele cara que vai saber um pouquinho ou não. Você tem que dominar a sua área, você tem que ser melhor naquilo que você faz. Então, o conhecimento, lógico que cada área vai ter o seu conhecimento específico, mas você tem que ter esse conhecimento, tá? E o esforço, nada cai do céu, cara. Eu acho que você deve ter ouvido falar disso em vários lugares, mas isso não é clichê, tá? Tô falando sério. O esforço conta muito, você ser persistente, tá? Insistente é diferente de persistente, tá? Eu gosto muito de falar isso. Persistente, você tem aquela força de vontade. Insistente é aquele cara chato, sacou? Importuno. Você tem um esforço, você tem coisas para... Não deu certo? Vamos tentar fazer outra coisa, tentar melhorar nisso, tá bom? Então, vou entrar aqui na área do vendedor solar. Então, vamos lá. O vendedor, eu gosto, uma expressão é o ponta de lança, ele que está ali todo dia indo atrás do cliente e tudo mais. Então, essa é a forma mais barata e fácil, entre aspas, né, de começar no mercado de energia solar. O investimento é o menor de todos, ele só precisa investir no conhecimento dele, em curso e tudo mais, ou até nessa aula gratuita. Então, se ele estiver vendo nossas aulas, ele vai conseguir entrar no mercado, porque ele vai conhecer o sistema a fundo, tá? Mas o curso, ele dá... uma linha de raciocínio muito boa, tá? Além de materiais complementares, planilhas já prontas e tudo mais. Mas esse é um investimento inicial, que é básico mesmo, muito menor do que instalador, projetista ou até um empresário, tá? Então essa é a área mais fácil e mais barata de se começar. Então a dificuldade inicial é pouca, só depende de você aprender esse conhecimento, igual aqui eu estou transmitindo para você, você vai estar aprendendo, então esse é o esforço de aprender, voltar na aula, anotar, fazer as anotações, rever a aula, perguntar para mim, porque, cara, sério, eu tô aqui dando oportunidade de você perguntar para uma pessoa especialista no setor, não só para mim, mas também com o Gabriel, com o Vitor, com o Augusto, qualquer lá, com o Felipe, seja com qualquer pessoa que for da equipe. Se você não está fazendo isso, cara, você está fazendo o mínimo. Então, essa dificuldade inicial, eu botei um pouco, mas é a sua, tá bom? É essa dificuldade que você tem, a força de vontade que você tem de entrar no setor de energia solar, tá bom? O retorno financeiro, botei ali na casa de uns 40%, porque lógico que ele não vai ficar com todo o projeto, porque ele está vendendo comissão, né? Então, ou ele está repassando esses projetos para empresas parceiras, entendeu? Então não fica com todo o investimento, mas comparado ao custo-benefício entre o investimento inicial, a dificuldade e o retorno financeiro, ele é uma das melhores opções, tá bom? Mas voltando, você precisa realmente ter o conhecimento e essa força de vontade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as atividades dele. E o risco e responsabilidade é uma das menores, tá? A responsabilidade que você tem nada mais é a sua pessoa, a sua integridade da sua pessoa futuramente, tá? Então você tem que escolher bem os seus parceiros para atuarem junto com você, porque a partir do momento que se acontecer alguma coisa de errado com a obra, prazo, seja lá como for, o cliente vai vir falar com você também, tá? Então você que fez o primeiro contato, você que puxou toda essa negociação, então tem essa responsabilidade sim, tá? Então vamos lá para as principais atividades. Então, a prospecção ativa, né? Então ele sempre vai estar buscando novos negócios, tá? O gerenciamento de funil, então progredir nas fases de venda na macro, né? Então esse funil aí do lado que eu coloquei, que é o aprendizado e descoberta. Então a pessoa está conhecendo sobre a solução, realmente está vendo, depois ele vai para o reconhecimento do problema, então ele realmente vê que ele paga uma conta cara de energia, tá bom? Ele vê realmente que ele tem esse problema, essa dor, e no caso que é no bolso dele, né? Ou às vezes até no ambiental, tá? Então depois ele considerou a solução, então ele viu que a energia solar é a solução para esse problema, e depois ele viu que ele pode comprar efetivamente, que isso tudo vai se resolver, entre aspas, tudo vai se resolver. Então ele tem que estar guiando esse cliente em todas essas fases do funil, tá bom? No pós-venda, então ele tem que garantir a satisfação do cliente, sim, tá? Ele tem que estar ali acompanhando, vendo se a empresa parceira está cumprindo com todos os prazos, está entregando o melhor serviço possível, tá? E o gerenciamento de venda. Então a tarefa de cada cliente específico.
Eu vou mostrar aqui um pouquinho da plataforma que eu uso hoje, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Vamos lá dar uma olhada nessa plataforma. Então, pessoal, como eu estava falando aqui, esse é o gerenciador de negócios que eu estou usando ultimamente, tá? Lógico que é um pipeline hipotético, tá? Então, esse aqui que eu uso é o Pipefy. Eu também já usei o Pipedrive, tá? Também recomendo, mas como o Pipefy tem um dos fundadores é brasileiro, eu resolvi também tentar com eles e estou gostando bastante até agora, tá? Então, vamos lá. Então, você tem algumas fases que esse cliente vai percorrer até o fechamento da proposta, tá? Então a gente sempre tem que estar em cima aguardando cada etapa. Então vamos supor que aqui que é um cliente potencial, que é a padaria aqui do lado, então a padaria do João. Então eu coloco aqui a padaria do João para eu manter o contato futuro com ele, né? Entrar em contato futuro. Então o nome do João aqui, né? No caso. O e-mail não tenho ainda, o telefone também ainda não tenho e nem o valor da negociação, porque eu também não sei o quanto que ele consome, quanto vai sair o projeto dele, tá? Então eu simplesmente crio um cliente em potencial, então ele vai estar um card aqui, tá? Então eu fui lá de manhã, lanchei na padaria dele, tomei café lá e acabei encontrando com ele falando um pouquinho sobre energia solar, né? Então eu contactei com ele. Nesse caso eu estou me aproximando e tudo mais, ainda não tenho muitas informações, tá? E me apresentei. E daqui a 2 dias, vamos supor, é tudo uma hipótese aqui, tá? Eu fui lá de novo e eu comecei a introduzir o assunto de energia solar para ele, tá? Ele gostou, achou bacana e falou que ia me mandar a conta. Então, eu venho aqui, falou que gostou do sistema, já falou que algumas coisas, tá? Falou que já teve outras pessoas, já tiveram outras pessoas oferecendo para ele, enfim. Falo aqui, peguei o telefone dele, então adiciono o telefone dele, vou adicionar aqui hipotético, enfim. E-mail, o seu João não tem ainda, isso é muito comum também, tá? Enfim, então eu estou aguardando conta. Então eu posso colocar aqui um vencimento, posso botar o responsável, se tem alguma outra pessoa aqui comigo, então tem muita coisa que eu posso colocar, tá? Então eu vou botar ele aguardando conta. Como eu não configurei esse pipeline aqui, ele não está deixando eu colocar no aguardando contas, mas enfim, finge que ele está aqui. Então eu fico monitorando ele. Então, como ele falou que ia me enviar a conta daqui a 2 dias, que estava muito ocupado, eu botei aqui um vencimento para daqui a 2 dias, tá? Então, quando for em 2 dias, eu ligo para ele, eu vou lá na padaria, tomo café, pergunto aí, seu João, a conta e tudo mais, enfim, consegui a conta. Eu coloco aqui que fica por uma outra pessoa responsável, que normalmente é o projetista, alguém que vai dimensionar o sistema fotovoltaico para ele, tá? Então, aqui dentro já vai estar a conta, eu consigo colocar um anexo, tá? Ou até mesmo colocar o valor do consumo médio, caso ele tenha só comentado comigo. Enfim, com o projeto feito, tá? Eu vou enviar para ele e... apenas eu envio, nesse caso, tá mostrando aqui realmente meu pipeline de vendas, tá? Estou mostrando aqui por dentro para vocês como que eu faço. Então, eu envio a proposta, tá? E deixo aqui 2 a 3 dias e depois eu contacto a pessoa, ver se ela recebeu, ver se ela teve alguma dúvida, tudo bom? Então, ele está em negociação. E aí aqui eu vou colocando, não vou me estender muito, eu posso fazer uma aula exatamente só sobre gerenciamento de projetos, né, e de clientes, tá? Eu falo realmente tudo que eu faço, quais são os tempos, tá? Mas também, repetindo, não existe uma fórmula mágica para nada, dizer que é como que eu faço e você vai colocar da forma que você mais acha interessante. E caso a pessoa desista, falar que daqui a só 6 meses, daqui a 1 ano, hoje não, eu coloco para congelado, tá? Isso aqui basicamente foi mais ou menos o meu resumo quando eu falo qual é a responsabilidade do vendedor solar, tá? Ele que participa de todas essas fases, tá? Lógico que vamos supor aqui na confecção da proposta vai ter um projetista, pode ter outras pessoas aqui também e nada impede dessa proposta voltar, tá? Porque está em negociação, porém ele pode ter feito alguma mudança e eu volto aqui para a confecção da proposta, tá? No caso aqui não está configurado, mas enfim, dá para fazer isso sim. Então esse aqui foi mais ou menos um resumo de como que é feito. Vão voltar lá para a aula para vocês entenderem um pouquinho mais sobre outras coisas do vendedor solar. Bacana, né?
Então, esse aí é o gerenciamento de vendas, tá? Então você pode criar seu próprio funil e entender um pouquinho como que funciona para você, quais são as suas fases, mas basicamente um overview, né? Uma visão geral, é isso aí que um vendedor solar faz, tá? A gente dá mais detalhes disso no curso, mas, cara, é bastante coisa. Eu estou passando tudo para vocês aqui, é realmente o que eu faço no dia a dia da empresa. Então eu não estou falando coisa só para falar, eu realmente faço isso, então aprenda com isso com quem já vendeu muito. Só no passado, como eu falei, foram mais de 2 milhões, nos anos anteriores também foram mais de 1 milhão, então assim, cara, eu faço isso, estou ensinando para vocês. Pega isso aí, cara, é o conhecimento que eu estou te dando, bota no bolso, aprende, sacou? Eu não estou falando isso por falar, não. E um conhecimento que eu vou passar para vocês aqui do vendedor solar, que são os 3 S's, tá? É o suor, saliva e sola de sapato. Então o suor, que é o esforço, como eu falei anteriormente, tá? Saliva, você vai ter que gastar para falar bastante com seus clientes, falar mesmo, tentar convencer, quebrar as objeções. E sola de sapato, você vai ter que rodar, tá? Primeiro vai ser no seu círculo próximo de amigos, depois vai ser no círculo dos amigos dos seus amigos, e depois você vai ir para outros conhecidos e pessoas da rua, entre aspas, né? Vai bater de porta em porta, seja lá qual método você for usar, cold call, e-mail, enfim, tá bom? Esse aqui foi uma visão geral do vendedor solar. Vamos agora para o instalador. Eu só beber um pouco de água aqui também, que ser professor é difícil, você fala bastante e vai saindo muita... Isso aqui. Cara, você não deixou seu like, sério, só deixa aqui, só me ajuda, vai fazer nada de diferença na sua vida deixar esse like, se realmente você está gostando, tá? Se não estiver gostando, só clicar naquele botãozinho ali, ó, vermelho, de fechar, tá bom? Então vamos lá, dá para prosseguidade na parte de instalador. Entre aspas aqui é o ferramenta, tá? Muitos têm paixão por essas coisas técnicas, tá? E essa é uma boa área para essas pessoas. Então tem muita gente que tem habilidade com essas coisas técnicas. Eu sou uma pessoa que não tem essa habilidade, tá? Nunca tive isso desde criança. Apesar de ser engenheiro civil, não tive muita habilidade técnica, tá? De pegar a mão na massa. Mas tem gente que tem gente que gosta muito, tá? A gente tem até um aluno do curso Mestre Fotovoltaico que é só instalador. Eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, tá? Porque ele está se dando muito bem no mercado, da forma que ele está fazendo. Mas vamos aqui. O investimento inicial ele é um pouquinho maior do que o vendedor, porque ele tem que investir no conhecimento, então a barrinha do conhecimento lá do vendedor vem aqui para o instalador também, e ele também tem que comprar alguma ferramenta ou não. Então assim, acaba que fica um pouquinho mais caro, mas também tá para iniciar com o mesmo valor do vendedor. Mas é um pouquinho mais caso você queira ter suas próprias ferramentas e tudo mais. Lembrando, para quem não baixou o e-book, tá aqui embaixo, tá? A dificuldade inicial, eu falo que ela é um pouquinho maior, exatamente essa pela questão monetária, tá? Nessa dificuldade inicial eu levo em consideração alguns fatores e questão financeira também é um deles, tá? Você vai ter que ter uma prática melhor, sabe? Você vai ter que fazer a primeira vez, talvez ganhar pouco na primeira instalação para você aprender ou se tornar instalador de uma empresa parceiro para aprender com ela depois. Você cria a sua própria empresa de instalação, vou falar aqui um pouquinho mais para trás. O retorno financeiro também é muito bom, tá? Eu falo que pode ser até melhor do que o vendedor solar, e vou falar o caso aqui do aluno mestre fotovoltaico. O risco e responsabilidade também é maior, porque ele está efetivamente ali na mão na massa, ele está correndo um risco maior, está em cima de telhado, querendo ou não, ele está se cumprindo as normas da NR35, NR10, mas ele corre um risco um pouco maior, tá bom? E uma responsabilidade também. Então vamos para o próximo slide. Quais são as principais atividades? Então, a gente tem a instalação mecânica do sistema em todos os tipos de telhado e em solo. Então ele tem que dominar essas áreas, tá? Não que vai mudar muito de telhado para telhado, mas ele tem que dominar essa arte de todos os telhados, saber como que vai andar em cima de cada um, saber como posicionar a sua equipe. Então, esse aqui é um ponto-chave, tá? Instalação elétrica dos módulos, inversores, string box, então ele tem que dominar um pouco dessa parte elétrica, tá? As pessoas de eletrotécnica se dão um pouco melhor com essa área, mas nada impede de você ser a parte mecânica, você tem seu ajudante que tem essa parte de elétrica um pouco mais afinada e você vai aprendendo com ele, tá? O comissionamento do sistema, ele pode ou não saber, tá? Normalmente aqui na empresa é nosso engenheiro-chefe que faz o comissionamento do sistema, a parametrização,
a parte de ligação do monitoramento, mas é bom você saber também, tá? Ele pode ou não possuir uma empresa independente de instalação. Então é o caso que eu estava falando do nosso aqui, um dos instaladores que fizeram um curso do Mestre Fotovoltaico. Ele criou uma empresa de instalação que atende bastante pessoas aqui no Espírito Santo, Rio e Minas Gerais, tá? Então ele está faturando bastante, até mais do que eu achava. E cara, ele está se dando bem. Ele juntou pessoas com atividades complementares dele, tá? Que sabem um pouquinho de cada área, juntou e ele oferece um pacote completo para essas empresas de energia solar, tá? E é muito interessante como ele está atuando. Se tiver perguntando um pouco, se tiver dúvidas sobre isso, me pergunta aqui que eu vou estar respondendo, tá? Então, ele tem 3 grandes pilares, né? Então é a técnica, o conhecimento e a habilidade manual, tá? Essas são as 3 pontas, o triângulo ali, que um está relacionado ao outro, tá bom? Pessoal, lembrando, se tiver alguma dúvida, cara, deixa aqui embaixo. Essa é a sua hora de perguntar, a gente está tendo uma aula aqui descontraída, querendo ou não. Então, pergunta que eu vou responder, cara. Essa aí é sua chance. Então, vamos lá para a parte do projetista solar, tá bom? Então, eu chamo ele de calculista, né, que ele vai fazer todos os cálculos, até botei um velho ancião aí, só para representar, tá? Então, normalmente são formados ou estão concluindo alguma faculdade de engenharia. Então, por isso mesmo que o investimento inicial ele é um pouco maior, tá? Por quê? Um projetista, ele pode também assinar RT, se ele for um engenheiro eletricista. Então, normalmente os projetistas são engenheiros eletricistas, tá bom? Mas não é uma via de regra. Você pode trabalhar numa empresa projetando sistemas, fazendo tudo, e um engenheiro da equipe assinar, tá? Mas ele tem um investimento maior exatamente por isso. Então ele vai ter que ter o investimento inicial do curso para entender um pouco melhor ou até adquirir as informações na internet e também tem que fazer essa faculdade para ter um pouco mais de especialização. Mas não é via de regra isso, tá, pessoal? Lembrando, tá? Isso aí é só uma média de mercado. A dificuldade inicial realmente é um pouco maior, então ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior, porque ele está mexendo com software, ele está mexendo com planilhas, então é uma curva de aprendizado um pouquinho mais demorada, mas isso se recompensa no retorno financeiro, tá? Ainda mais se ele estiver assinando projetos. Uma pergunta que eu recebo muito é: quem pode assinar projetos? Cara, cada CREA de cada estado tem uma regulamentação. Aqui no Espírito Santo, apenas engenheiros eletricistas, tá bom? Então vem aí no seu CREA, se você for cadastrado no CREA, se você pode assinar, tá? O risco e responsabilidade, então já aumenta bastante, porque eu estou no risco do projeto, eu estou dimensionando o sistema, se eu dimensionar errado e, entre aspas, faltar energia, eu tenho essa responsabilidade ali com o cliente que eu dimensionei errado. Então, cálculos estruturais também, caso ele for de civil, tá? Então, assim, ele tem uma responsabilidade um pouquinho maior. Então, vamos ver as principais atividades, tá? Então, temos aí o dimensionamento de usinas, tanto na parte de potência, tanto na parte de desenho, o cronograma de montagem, então aquele gráfico de Gantt, cronograma de execução da obra, tá? Desenvolvimento da planta em AutoCAD e PVSys, tá? PVSys, para quem não sabe, é um software de dimensionamento de sistemas, onde você consegue projetar o tamanho da sombra, você consegue fazer muita coisa sobre isso. O Gabriel estava lá em São Paulo, na Unicamp, fazendo uma especialização exatamente nessa parte de PVSys, tá? Então daqui a pouco a gente vai trazer algumas novidades para você. Então, basicamente é isso na parte do projetista. Vamos agora para o empresário, né, que todo mundo quer saber. Então, eu gosto de chamar ele de alquimista. Por quê? Ele tem que juntar tudo. Ele tem que saber um pouco de cada coisa, ele tem que juntar as pessoas, fazer a máquina girar. Então, uma frase bacana que eu gosto de botar é o primeiro a pagar e o último a receber. Então, para quem pensa que o empresário são só flores, está muito enganado, tá bom? O empresário realmente, ele que tem a dor no negócio, se der errado, ele que vai machucar mais no bolso, no tempo dele. Então, o investimento inicial ele é maior, porque ele tem que adquirir o conhecimento, ele tem que adquirir infraestrutura. Lógico que você não precisa começar assim, mas você vai ter que abrir um CNPJ, você vai ter que criar uma estrutura física, talvez um carro e tudo mais, tá? Dificuldade inicial, então é um pouco maior, porque ele tem que ter esse conhecimento também na parte de gestão, administração, contabilidade um pouco, tá? Se não tiver o dinheiro específico para delegar essas atividades para outras pessoas, tá bom?
E o retorno financeiro realmente ele é o maior de todos, não tem o que se negar. Assim, vai desde 30 mil por mês até o infinito, sabe? Mas também quando não faz projeto ele também não paga nada, ele não recebe nada e tem que pagar pessoas, né, que trabalham para ele. Então é uma curva ali de retorno e risco, tá bom? E o risco e responsabilidade é muito grande, porque se der alguma coisa, vai cair a responsabilidade em cima dele. Se ele não vender, vai cair a dívida, entre aspas, o prejuízo para ele. Então, assim, ele é o que mais tem risco, tá? Vamos lá para as principais atividades. Então, desculpa. Ele tem que fazer a gestão de pessoas, isso é muito importante, tá? Ele tem que estar com contato com os fornecedores, tentando comprar a preço mais barato. Quando a sua empresa ficar maior, igual ao caso, a gente tem uma pessoa específica para fazer a compra dos materiais, negociar preço e tudo mais. Mas no começo, todo mundo que vai fazer isso. Todo mundo não. Essa é a pessoa que vai fazer isso, tá? Gestão administrativa financeira, tá? Isso aí também tem que ter esse conhecimento do fluxo de caixa e tudo mais. Saber sobre contratos, enfim, contratação. Ele tem que saber mais coisas, entendeu? Por isso que essa dificuldade inicial é um pouco maior. Mas também se compensa no retorno, tá? Então, queria falar um pouco mais sobre a organização. Se você quer ser empresário, se você quer se tornar um empresário solar no ramo, primeiramente a base de tudo são pessoas, tá? É a base da sua empresa isso. Pessoas é o maior ativo que você pode ter dentro da sua empresa. A segunda coisa é a cultura. Então a cultura pode se definir como um conjunto de valores e comportamentos compartilhados, tá? É aquela coisa que você entra na empresa, você respira isso, sabe? Você sente a cultura disseminada no ambiente, tá bom? Tem que ter processos, claro. Então a padronização de atividades, você tem que ter esses processos bem definidos. A especialidade, então tem um foco específico na sua empresa, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, tá? Então nesse caso, solar fotovoltaica. Então assim, essa é um panorama geral sobre a organização, tá? E para finalizar, eu queria deixar um ensinamento que é o seguinte: não existe caminho fácil e muito menos uma fórmula mágica. Se alguém está te falando que você vai virar um especialista em 40 dias, se seja como for, cara, assim, não existe isso, sabe? Por quê? Você vai estar todo dia aprendendo uma coisa nova. Lógico, com um curso, igual a gente tem no Mestre Fotovoltaico, você vai sair com tudo planejadinho. Se teve alguma dúvida, você vai lá ver aquela aula específica, você vai tirar a dúvida na comunidade solar que a gente tem, então outras pessoas que fazem energia solar, que estão no ramo, seja instalador, projetista, empresário, vai lá estar respondendo suas dúvidas, mas assim, todo dia você vai estar aprendendo alguma coisa, tá bom? Lógico, existe um caminho mais fácil que é uma coisa mais metódica, você já sai com todas as planilhas, então vamos supor, a gente perdeu muito dinheiro com algumas coisas que a gente fez, então a gente corrigiu e ensinou isso para as pessoas do curso, mas não existe uma fórmula mágica, isso é muito importante dizer. Só trabalhando duro, vindo aqui toda quarta-feira, 3 horas da tarde, para ver essa aula, fazer perguntas, cara, porque isso aqui que é a vida real, você vai estar aprendendo, você vai estar aprendendo com os outros, vai estar ensinando daqui a pouco para outras pessoas. Então assim, cara, confia, trabalha bem, trabalha duro, se envolve de pessoas certas, se envolve na comunidade certa, que você vai ter um futuro nessa área. Por quê? Está crescendo muito, muito mesmo. Eu lembro que lá em 2016 a gente estava vendendo um sistema, 2 a cada mês, a cada 3 meses, e hoje é assim, quase um por dia, um por semana. Então assim, cara, as coisas não são tão fáceis, mas quando você faz para valer, você se esforça mesmo, tem resultado. Eu tenho certeza que vai ter resultado para você. Então assim, só vamos, cara, só vamos aprender, cola aqui com a gente que sabe fazer, que você vai estar aprendendo do melhor, com as melhores pessoas que estão aqui no mercado, passam isso todo dia, para você também evoluir, tá bom? Então esse aqui foi o ensinamento de hoje, a aula 4, tá? Não deixe de se inscrever para você receber os materiais complementares da aula, como slides, PDFs, resoluções e tudo mais, sacadas diferentes, tá? Essa aula, se você estiver vendo algum dia, ela pode sair do ar, tá? Porque a gente vai fazer essas levas de aula, vai ensinar um tanto de conhecimento, vai tirar, então ela vai ficar disponível por uma semana.
Então, assim, vem aqui, vê essa aula, faz pergunta para mim, segue a gente lá no Instagram da Academia do Sol, tá bom? E é isso, pessoal. Tô aqui à disposição, tá bom? Um abraço, hein? Tchau, tchau!